Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um material aí. E hoje vamos estar falando aí sobre gestão de risco, tá? Gestão de capital e a importância disso. Para mim esse é um dos fatores mais importantes que o trader tem que ter, né? Junto ao psicológico. E a estratégia é só um detalhe, tá? Muitas vezes se você tiver uma estratégia não tão boa, se você dominar a questão matemática, né? Ter uma boa simetria de risco e saber gerenciar suas perdas, ter um psicológico bem alinhado, né? Para não sair do plano, você consegue mesmo assim fechar muito positivo. Então é muito importante ter essa base toda estruturada, né, antes de começar a investir. Então, a respeito do mercado, né, eu acabei nem operando essas últimas semanas aí, envolvido algumas coisas, alguns projetos, resolvendo algumas pendências, entendeu? Pra poder conseguir também focar um pouco mais no canal, entendeu? Então, acabei ficando meio off no canal. Mas a ideia é resolver isso o quanto antes, né? Pra conseguir postar com mais frequência, entendeu? Pra fazer esse negócio girar, entendeu? Então, a gente não pode parar, né? Tem que manter a frequência pra o canal ir crescendo, entendeu? Se a gente for analisar aqui o GBPUSD, ele tocou num dos pontos, né? Que eu marquei no diário, certo? E começou a voltar, entendeu? Então, como a gente já havia falado, né? Eles poderiam tocar nessa região aqui e começar a cair. Pode ser que ele esteja dando início, né, a esse possível movimento aqui. Bom, mas hoje eu não vou falar de gráfico, né? Vamos falar do que interessa, que é gestão de capital, tá? Montei aqui um esqueminha, né? Fiz aqui um simulado como se fosse com um capital de $1.000, entendeu? Dá para adaptar a sua realidade, lógico, né? Se você for operar um valor menor, né? Mas eu fiz essa base aí, né, pra gente ter uma noção. E a gente diversificando, né, parte desse capital, protegendo, e parte dele a gente operando no alto risco. A gente tem uma base do que poderia ser feito, entendeu? E a importância de fazer isso. Porque vocês possivelmente, né, não tô agorando nada, mas tipo, todo mundo aqui já enfrentou fase ruim, entendeu? No trade, então se você enfrentar uma nova fase ruim, você vai conseguir sair dela com muito mais facilidade, entendeu? E vai manter a tranquilidade, entendeu? O seu investimento de baixo risco vai estar te protegendo, entendeu? Vai estar te dando a segurança necessária para você corrigir o que está errado, né? Nesse ponto aqui, entendeu? Do alto risco. Então, vamos lá, gestão de capital, né? Então, qual que é a ideia? Investir 70% em baixo risco, né? BR, baixo risco. Não tô falando investir no Brasil, não, entendeu? Então, investe 70% em baixo risco. Investimento de baixo risco, né? Fazer o buy hold, então em ações de top, né? Ações de boas empresas seria interessante, né? Principalmente ações americanas. Tem fundos imobiliários, tá? Eu nunca investi nisso aqui, entendeu? Tipo, já me interessei, mas nunca fui atrás. Criptomoedas, entendeu? Já estudei um pouco sobre, mas não quis investir, entendeu? É muito volátil e tal, então eu prefiro na segurança, entendeu? Que é as ações, entendeu? E lógico, né, vou investir em ações de boas empresas e de preferência do maior país capitalista aí, né, que é os Estados Unidos. Então, e renda fixa, né? Renda fixa. Sendo sincero, só o único que eu olho é para esse, entendeu? Futuramente talvez eu comece a olhar para isso e para isso, tá? Mas por enquanto é só esse aqui. Eu fiz aqui um simulado, tá? Deixa eu abrir onde eu marquei os pontos, né? Todo início do mês, né? Todo dia 1, como se fosse uma compra. Então, puxei em 5 meses, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, não importa qual mês você iniciou, né? Você comprou esses $700, que é os seus 70%, né? Que você investiria, você protegeria esse capital em ações, né? Não importa o mês. Entendeu? O que eu fiz? Marquei o ponto que seria a entrada, entendeu? E aí eu peguei aqui o cursor, né? E puxei desde da época da compra até o preço atual, né? Que foi, no caso eu tava fazendo isso aqui ontem, né? Ele tava aqui, ó. E aí, 19%, entendeu? Eu fui lá e anotei a porcentagem que estaria hoje, né? Então, beleza. Pra gente ter uma base, entendeu? Do que
do que seria feito, entendeu? Se a gente for analisar aqui, ó, seria em 5 meses, né? Se você comprou aqui, ó, em 5 meses, você estaria lucrando 19%, tá? Se você comprou aqui, ó, aqui embaixo, em 3 meses, você estaria lucrando 22%. E assim vai, entendeu? Em todos eu fiz isso, tá? Pra gente ter essa base, certo? Da ideia que é você proteger o seu capital no longo prazo, entendeu? E aí, beleza. Vou voltar pra lá. Anotei todas as porcentagens aqui, entendeu? Anotei a porcentagem que pagaria, que estaria pagando, né, no momento atual. O valor, né, financeiro, que seria o lucro, né, financeiro, mais os 700, que daria igual a valor aqui, entendeu? Aí aqui, ó, no alto risco, eu fiz 10% day trade, 20% swing trade e position, tá? Então fiz essa divisão porque o day trade é a Fórmula 1, entendeu? É inevitável, entendeu? Se tu quer operar ali, a ideia é você pôr pouca porcentagem do seu capital ali. E se você vai operar trade, né, com mais frequência, seria interessante botar os outros 20% em swing, entendeu? Para não focalizar tudo no day trade, entendeu? Porque o day trade é mais arriscado, você vai para um time frame mais curto. A chance de você... Quer dizer, eu não vou dizer a chance de você ir mal, entendeu? Se você tiver um bom operacional, você vai bem. Mas a chance de dar certo o day trade comparado com o swing é muito menor, entendeu? Mas se você tiver um operacional bem estruturado que te dê resultado, você consegue ter resultado tanto aqui, entendeu? Fiz aqui a base, né, a importância, né, da assimetria de risco, tá? Então puxei aqui, botei aqui como se você arriscasse 0,5% por operação, de 3 a 4 operações por dia, e nas operações de swing, você arriscasse 0,5%, né, 3 a 4 operações por dia, a sua meta seria de 1,5%. Não, o seu risco máximo, né, seria de 1,5% a 2% ao dia. Então, se você tomar 4 lotes de 0,5%, você vai perder 2%, entendeu? Então, eu fiz essa base aí. Uma relação de risco-retorno de 1 para 3, certo? Botei aqui um stop médio de 30 pontos, né, principalmente focado em scalp, tá? Se você quer ter uma relação de 1 para 3, você vai ter que buscar 90 pontos, entendeu? O que você faz aqui? Quando você tem essa informação, você vai no ativo, você marca o dia, né? E vê qual a média de movimentação que ele faz, entendeu? E aí você vê se vale mais a pena você buscar 1 para 3, 1 para 5, 1 para 10, 1 para 20. Entendeu? E aí você consegue ter uma base estatística, entendeu? Porque aí você vai conseguir se adaptar à melhor situação para aquele ativo, entendeu? E aí você aumenta as probabilidades de você ter melhores resultados no mercado, bater mais vezes no seu take, entendeu? Lógico que é interessante também você realizar parcial e tal, buscar talvez alvos maiores, mais técnicos, entendeu? Mas eu fiz aqui uma estimativa como se você buscasse alvos fixos, né? E não realizasse parcial, entendeu? Então, essa seria a visão do day trade, tá? Então, 10% do montante total, né? Então seria $100 você operando $100. Swing position 20%, então seria $200 você arriscar 1% ou 2% por operação, né? De 3 a 4 operações no mês vai dar mais ou menos isso, porque você vai operar um time frame maior, entendeu? M15, H1. O seu risco, né, vai ser de entre 4 a 8% ao mês, né, o seu risco envolvido, entendeu? E aí você poderia buscar essa média aqui, entendeu? De ganho, entendeu? É interessante você fazer, né? O mesmo estudo que seria feito no day trade, entendeu? Para também ter uma base, entendeu? Daquele ativo, a força dos movimentos que ele forma, entendeu? Para você tentar encontrar a melhor situação aqui, entendeu? Eu não recomendo vocês operar abaixo disso, tá? A simetria de risco mínima, na minha opinião, tem que ser essa daqui. Essa aqui eu ainda acho arriscado. Prefiro trabalhar com essa daqui, tá? Porque essa daqui, mesmo com você com uma assertividade muito baixa, de 30%, por exemplo, você consegue ser lucrativo. Essa daqui nem se fala, né? Lógico que é mais difícil, entendeu? Porque o swing você vai ter uns stops aí de 150 pontos, 200 pontos, entendeu? Então o preço vai ter que movimentar mais, né? Porém, você vai ficar mais tempo posicionado. Então, o importante é você acertar o movimento, entendeu? Saber onde ele está indo buscar, entendeu?
você consegue encaixar relações risco-retorno muito boas, entendeu? Operando swing, mesmo no time frame um pouco maior, entendeu? E também existe maneira de você refinar, entendeu? E tal, mas eu não vou entrar nessa questão, entendeu? Que aí você conseguiria diminuir a quantidade de pontos aqui, né? Então fazer uma execução mais ou menos em visão de scalp, né? Só que ao invés de fechar suas operações em estilo day trade, né? Você estende ela para swing, entendeu? Fica dias posicionado, né? Ou meses, né, se fosse position. E aí aqui eu fiz um simulado, né, em algumas situações que poderia acontecer, certo? Então vamos supor que você arriscando 0,5% por trade, né? Eu fiz aqui um simulado, você arriscando 0,5% por trade, não sei por que eu botei 0,5% aqui, porque eu simulei os dois aqui, né, swing e day trade, tá? Beleza, buscando uma relação de 1 para 3, você acertando 30% das vezes, certo? Nas operações de day trade, fiz todo o simulado aqui, ó, certinho, entendeu? Nas operações de day trade, você arriscando 0,5%, né? Fiz todo o simulado. No swing, você arriscando 1%, tá? Por trade, fiz todo o simulado. E na relação de 1 para 3, você com uma assertividade de 30%, nós chegamos a essa conclusão aqui. Que você, no day trade, tá? Você faria um lucro de 0,93, né? Que daria 93 centavos, entendeu? Seria 0 a 0 praticamente, né? No swing, você ficaria com 3 dólares 67, positivo, né? Mais 1,84. Agora vamos vir aqui pro outro. 0,5%, mesma coisa e tal, entendeu? Fiz tudo igual, certinho, riscando tal. Só que agora aqui com 50% de acerto. A gente chegou a essa conclusão aqui, tá? A questão da assertividade, eu botei 50%, só que eu fiz aleatória a questão da sequência de acertos. Isso que não tem como a gente saber, entendeu? É como adivinhar o futuro, então eu fiz um negócio mais balanceado, entendeu? Então, pra gente ter uma base, né, do que poderia acontecer, entendeu? Mas esse resultado aqui, ele pode variar baseado na sua sequência de acerto, entendeu? Pode ter alguma variação, porque nós não estamos trabalhando com valores fixos, se vocês forem perceber. Então, por exemplo, aqui, ó, tomou um loss, né? Você, na próxima operação, você vai arriscar 0,5% de 95 e não de 100, entendeu? Então, e isso é muito importante, né? Porque quando você está perdendo, você desacelera na perda, né? Quando você está ganhando, você acelera no ganho, entendeu? E também tem uma desvantagem, tá? Não é tudo flores. Quando você faz dessa forma a sua gestão de capital, você se protege mais. Porém, numa recuperação, né? Você vai se recuperar um pouquinho mais devagar, entendeu? Porque você está diminuindo as suas... Porque você vai estar trabalhando com valores variáveis, entendeu? E não valores fixos, entendeu? Então... E aí aqui embaixo a gente chegou nessa conclusão aqui, resultado final. Operação day trade, 5 dólares, né? 5%. E eu fiz aqui um simulado de só 10 operações, tá? Então, com certeza no day trade daria muito mais operações, né? Então, e no swing... né, estão falando de 10 operações, no swing talvez isso aqui se representaria 2 meses, né? Se você abrir 4, 5 operações no mês, daria uns 2 meses, né? Então, em média, né? Então 10% em 2 meses. Então daria 5% ao mês. Seria a mesma coisa do day trade, entendeu? Como se você estivesse 2 meses do day trade, né? Se vocês operando day trade abrisse apenas 10 operações no mês, entendeu? Fosse essas 10 operações aqui. Lógico que dá para abrir muito mais, entendeu? Estão falando de 22 dias, né? Se você abrir uma ordem por dia no day trade, você consegue abrir 22 operações. Então, esse resultado aqui, ele dobraria para 10%. E aí, fiz o simulado aqui de você, com relação de 1 para 3, com 70% de acerto, mesma coisa, tal, fiz toda aquela combinação, certo? E resultado final, 109,28, então deu praticamente 10%, né? E se você chegar nesse nível aqui, certo? Mesmo com uma relação de 1 para 3, você já tá muito bem, entendeu? Você literalmente tem que só focar na questão de manter a melhoria, entendeu? Acho que uma assertividade de 70% é muito bom, entendeu? Tipo, principalmente com uma relação de 1 para 3, entendeu? É fenomenal, entendeu? Aí daria 9,28, né? Swing trade, aqui seria o equivalente a 2 meses, como os outros, né?
daria 38%. E aqui no swing trade anterior, né, daria 10%. Aqui daria 38,63%, entendeu? Isso se divide por 2, daria daria uns 18%, né? Por aí, né? Tipo, pra você no mês, né? Então seria um retorno muito bom, entendeu? Para um swing trade aqui, né? Certidade de 70% e tal. Muito bom, entendeu? A gente faz esse simulado, basicamente, isso aqui não garante nada, entendeu? Mas pra gente entender possíveis cenários, entendeu? E como que você lidaria nesses cenários, entendeu? Aí você consegue, através do seu perfil, encontrar o que é melhor para você, né? Qual a relação risco-retorno você vai buscar, entendeu? Qual a taxa de acerto você vai estar correndo atrás, entendeu? Para buscar. Então, lógico, isso não tem como a gente... Isso não está no nosso controle, a questão da taxa de acerto, entendeu? Mas você busca por pontos de melhoria no seu operacional que vão te trazer uma melhor taxa de acerto, entendeu? Cada vez mais e mais e mais, entendeu? Mas não existe isso de você acertar sempre, então você tem que saber qual a relação você vai trabalhar, entendeu? Como você vai gerenciar suas perdas e seus ganhos, como que você vai proteger o grosso do seu capital, que é aquele 70%, tá? E aí como que você vai trabalhar esses outros 30%, né? Pra se manter lucrativo, entendeu? E fazer um dinheirinho, né? No alto risco, entendeu? E ganhar experiência e ficar bom no alto risco, entendeu? E aí, com a questão dos aportes e tal, você vai aumentando as duas caixas, né? Então, você vai se protegendo numa e aumentando também na outra aqui, entendeu? Então, você consegue ter toda essa base bem estruturada, entendeu? 1 para 5, 30% de acerto. Com uma taxa de acerto muito baixa, você conseguiria chegar em 2,43%, né, de lucro. Se fosse apenas 10 operações, entendeu? Se você dobrasse a quantidade de operações, você conseguiria chegar em 5%, entendeu? O swing seria basicamente 2 meses, então seria um resultado muito baixo, entendeu? Daria 2 e pouco por cento. Que estão falando de 10 operações. Dobra isso, né? Divide isso por 2 meses, né? Daria 2 e pouco por cento. Aqui é a mesma coisa, só que muda a assertividade, 50%. Resultado final, $10, né? Daria 10%. Apenas 10 operações, se você dobra as operações, como falamos, daria uns 20, né? Uma operação por dia no day trade. O swing daria basicamente 10%, né, a cada mês, então daria 21, interessante. Aqui daria 70% de acerto, né? Mesma coisa. Day trade, muito bom. Esse aqui seria fenomenal, tá? Por isso que eu digo, relação de 1 para 5 é a melhor que tem, tá? Isso na questão mais conservadora, entendeu? Se você quer ir além, você vai para 1 para 10, 1 para 20 e aí vai, entendeu? Mas 1 para 5 é interessantíssima, tá? Porque olha nessa questão aqui, nessa simulação que nós fizemos aqui, você chegaria em 17% com apenas 10 operações, tá? Se você abrir mais e você manter a mesma taxa de acerto, você conseguiria chegar a 30 e poucos por cento no mês, entendeu? Muito interessante. E swing você chegaria em 27%, basicamente em 2 meses, como a gente falou. Então divide isso por 2, daria uns 15%. Um pouco menos, né? Lógico. Tô arredondando. Então, basicamente, eu simulei essa questão para vocês entenderem, né, o que você tem que fazer para você encontrar o perfil de você, entendeu? Com qual relação vocês vão trabalhar, entendeu? Qual a porcentagem vocês vão arriscar, entendeu? Para você, baseado no perfil de vocês entenderem o que é melhor para vocês, entendeu? E também, agora vamos vir para a questão da... Por que é importante você investir 70% nos seus investimentos de longo prazo, certo? Vamos supor aqui, vamos pegar a calculadora agora. Vamos supor que você inicia o seu mês operando day trade, né? E você vai mal, entendeu? Você abre ali, sei lá... vamos botar que você abra as suas 3 operações por dia, né? Arriscando 0,5%. Então você vai estar arriscando... Eu vou fazer números físicos aqui, tá? Mas isso mudaria com certeza, porque a gente trabalha com números variáveis, né? Mas aí eu teria que construir outra tabela aqui, entendeu? Mas vamos fazer uma simulação como se fosse com números físicos, tá? Então, se você perde 1,5% ao dia, vou botar um cenário que você foi mal o mês inteiro, então você perdeu 22 vezes, você perdeu 33%. Lógico, tem que estar fazendo muita besteira para conseguir chegar nessa perda aqui, entendeu? E mesmo essa perda aqui, ela não seria assim, entendeu? Ela seria um pouco menor por causa dos números variáveis, você desaceleraria a perda, né? Só que aí, beleza, você perdeu no day trade, né? Só que aí você tem o seu investimento aqui, ó.
nas ações que você comprou a ação de uma boa empresa, uma Apple da vida, e você está lucrando 19%. Tá entendendo que o seu investimento de longo prazo, ele equaciona muitas vezes um grande prejuízo? Então, se você for muito mal aqui, você consegue equacionar em porcentagem aqui, entendeu? Só que tem um outro porém, entendeu? Por que é importante você investir mais aqui? Porque a porcentagem, né? Se for botar em porcentagem aqui, ó. Deixa eu vir aqui. Se for botar em porcentagem, né? Você vai ter perdido 33 em porcentagem no day trade, né? Então você vai ter perdido 33%, né? 33 dólares de 100 dólares, né? Então você vai ter perdido 33 dólares. Só que aqui você já está posicionado, né? Você comprou e se passou um mês, né? Então seria um mês. Então a gente, como essa compra seria feita aqui, então vamos supor que você comprou aqui, então divide isso por 5, né? Esses 19% por 5. Então 700 mais 19% daria isso, né? 133, tá? 133 divide isso por 5. Ó, tá vendo que você consegue equacionar muito a sua perda? Né? Eu fiz a divisão correta, porque não seria o 133, né? Esses 19% são equivalentes a 5 meses, tá? Então eu comecei fazendo o anotado, né? Da base de dados que eu puxei lá, né? Então, esse aqui foi a primeira marcação, né? Então é de cima para baixo, entendeu? Então esse aqui seria o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto mês, entendeu? Então, como eu puxei desde o preço da compra até o preço atual, né? Então seria 19%. Então basicamente você foi muito mal no day trade, né? Deu tudo errado, você só fez besteira, né? Mas aí o seu investimento nas ações, né? Ele te protegeu, né? Então, ao invés de perder 33, você pode realizar esse lucro, né? Lógico, para botar no bolso. Você pode tirar essa diferença, né? E puxar, né? Esses 26 de volta para a caixa que você perdeu lá, entendeu? E aí você vai ficar só 6,40 negativo. Entendeu? Você vai ficar só 6%. 6,4% negativo. Então, essa é a importância de você ter esse investimento, entendeu? Lógico que isso aqui é variável, não tem como a gente ter uma exata, entendeu? Mas vocês entenderem que a importância do investimento de longo prazo, entendeu? Porque se você for mal no arriscado, né, na Fórmula 1 da parada, você vai ter proteção, entendeu? E aqui eu não botei o swing, entendeu? O swing, como operação de time frame maior, vamos supor que você foi bem no swing nesse mês. Você fez ali os seus... Vamos vir aqui na tabelinha aqui. Você estaria buscando alvos de 1 para 5, né? Então vamos supor que você teve uma assertividade de 50%, né? Então você fez 10%. Então você ainda tem mais os 10%, né? De 200 dólares. Então vamos lá. 200 dólares mais 10%. Então, seria 20 dólares. Então, você estava com prejuízo de 33, né? Já desconta os 20. Já fica só com prejuízo de 10. Agora tem que me lembrar o número que era, velho. 133 divide por 5. 26. Daria 26. Então, você estaria com prejuízo de 10 ainda, né? Isso. Ó, diminui o prejuízo, você ainda sai no lucro, entendeu? E aí esse lucro aqui, você pode ou deixar ele na caixa de swing, né? Ou fazer uma divisão, né? Igual, então divide em 3, então bota, por exemplo, 5 dólares em cada caixa, entendeu? Ou coloca os 16 no baixo risco, entendeu? Então aí você faz essa administração da grana que tá girando aqui, entendeu? Então... por isso que é bom, cara, você, entendeu, ter dinheiro, ter uma grande quantia alocada no baixo risco, entendeu? E aí você alocar os outros 30%, né? De preferência 10% no day trade, porque a chance de você perder esses 10%, se você não tiver um bom operacional, é grande, tá?
E aí swing trade, que é mais tranquilo, entendeu? Você monta um operacional pro swing trade, né? De acordo com a sua visão de mercado, você vai operar time frame maior, então a sua assertividade ela tende a funcionar um pouco mais, entendeu? E busca ali seu alvo mínimo, cara. Eu não recomendo você operar 1 para 3, tá? 1 para 5 no mínimo, tá? É daqui pra cima, tá? Daqui pra cima. Então eu fiz aqui o simulado de 1 para 3, tá? Mas eu não recomendo, tá? Eu prefiro daqui pra cima. Então 1 para 3 eu acho arriscado, entendeu? Eu prefiro operar um pouco, buscar um pouquinho mais, entendeu? No mínimo 1 para 5. Então eu quis passar um pouco dessa visão, tá? Sobre a questão do como gerenciar um capital, entendeu? Isso vocês podem fazer desde os seus $1.000, entendeu? Desde quando você tiver os seus $10.000, $100.000. Então, essa seriedade ao lidar com o dinheiro ela é importante, entendeu? E se você compra boas empresas, tipo de ações americanas, né? Microsoft, Google, Apple, entendeu? São excelentes empresas com excelentes fundamentos, entendeu? Lógico que também você não pode ficar só na confiança da palavra, entendeu? Você tem que dar uma pesquisada. Não precisa saber muito sobre fundamentalismo, mas, tipo, pesquisa um pouco, entendeu? Ver como que estão indo as coisas, né? Porque, por mais que o negócio seja muito bom, a falta de gestão pode levá-lo a perder muito dinheiro, né? Isso ocasionaria uma desvalorização. A Apple quebrar isso, pra mim, é impossível, entendeu? Mas pela demanda que o produto gera, entendeu? A marca ela gera muita demanda, né? Então, mesmo os caras fazendo merda, cara, eles teriam que se esforçar muito pra quebrar uma empresa dessa, entendeu? Então é isso, cara. Basicamente essa visão, entendeu? Você saber gerenciar o seu capital da forma correta. E quando você for bem, entendeu? Quando você for bem, então, por exemplo, operando day trade, né? Vamos supor que você fez 10% no day trade. Não, vamos botar que você fez 15% no day trade, né? Então você fez $15. Cara, pega metade dessa grana e bota nas ações, entendeu? E aí você fez mais 15 no swing, entendeu? 200 mais 15%. Quando tá indo bem, entendeu? Pega parte do lucro e investe nas ações, entendeu? Protege, entendeu? Porque aí você vai estar montando um estoque, entendeu? Para quando você tiver que usar no day trade ou no swing, entendeu? E aí você tem essa proteção, entendeu? Porque quando a sua estratégia começar a ter picos de ineficiência, você vai ter fôlego, né, para corrigir essa ineficiência, entendeu? Então, essa seria a ideia, entendeu? De gerenciar o capital de vocês dessa forma, entendeu? Eu acho que é uma gestão bem equilibrada, entendeu? Que acrescenta bastante. Ao invés de simplesmente vocês colocar toda a grana de vocês lá na conta, entendeu? E eu só operar day trade ou swing e usar ali 20, 30% do dinheiro e deixar o resto tudo parado lá, entendeu? O dinheiro tá lá mofando, entendeu? Vocês não estão utilizando a outra parte do dinheiro que poderia estar protegido em boas ações de boas empresas, entendeu? Gerando ali um lucro. Não vai gerar um lucro tão grande, entendeu? Mas é um lucro ok, entendeu? E aí, junto com a recorrência e aportes, vocês aumentam ainda o tamanho dessas caixas, né? A proporção dessas caixas. E aí vocês conseguem ter toda uma base, né, estrutural para vocês. É basicamente impossível, basicamente nunca quebrar o capital de vocês, entendeu? Então, primeira regra, né, é não perder dinheiro. Então, quando vocês têm essa proteção, entendeu? É interessante, entendeu? Sei que muita gente vai falar, pô, é muito conservador e tal, mas, velho, eu prefiro ser conservador do que dar dinheiro pro mercado, entendeu? Então, quando você tem toda essa base toda estruturada, entendeu? O que vai fazer você crescer, entendeu? É você aportar todo mês, entendeu? Então, todo mês você injetar dinheiro a mais aqui, entendeu? E lembrando, cara, o mercado financeiro não tem que ser a sua principal renda, entendeu? Não tem que ser, velho. Se vocês forem olhar, vamos botar que você bote $100 todo mês ali, entendeu? Então, você vai estar aportando
$100 todo mês. Então, esses $100, você não vai colocar todo ele no day trade, todo ele no swing. Você vai fazer a mesma divisão, entendeu? 70% aqui, 30% aqui, divide entre os dois, entendeu? Então, essa divisão ela é muito importante, entendeu? E, cara, tipo, tem negócio, cara, entendeu? Empreender, entendeu? Se você trabalha, tem um emprego, entendeu? Buscar maneiras de ser promovido para ganhar mais, para poder investir, cuidar do seu dinheiro, entendeu? Se você não quer empreender, entendeu? Então tem várias possibilidades aí você empreender no mundo físico, né? A escala ela é um pouco menor do que o digital, não tem como, entendeu? Mas quando você tem um trabalho bem feito, você consegue ganhar dinheiro nos dois, entendeu? Então, se você for analisar a indústria do trade, né, cara, tipo, gira em torno da venda, entendeu? Venda de produtos, entendeu? Conhecimento, entendeu? Venda de palestras, entendeu? Venda de e-books, enfim, cara, um monte de coisa aí, entendeu? Então, cara, venda aí, entendeu? Venda. Não precisa, tipo, trabalhar no ramo do trade. Tem vários nichos aí que você pode estar trabalhando, né? Marketing digital, dropshipping, enfim, cara, entendeu? Empreender, entendeu? Buscar mais dinheiro, entendeu? Para ao invés de, por exemplo, você botar todo mês $100 aqui, você conseguir colocar, por exemplo, $1.000, né? Aí você começa a subir o nível, entendeu? E aí conforme o seu negócio vai crescendo, entendeu? Só que assim, eu quero que você entenda também. Esses $1.000, né, vamos supor que você iniciou um negócio. Esses $1.000, eles não podem ultrapassar mais do que 30% do seu faturamento. Pelo menos assim que eu penso, tá? Do seu faturamento no seu negócio. Então 30%, vamos supor. Então 30%, você faturou lá, né? Teve o... Eu não vou me lembrar, eu não vou saber fazer de cabeça aqui, né? Mas acho que deve ser $10.000, né? Deixa eu ver aqui. Pra você poder botar $1.000... Ah não, $10.000 não. $5.000, será? Pra você botar $1.000, né? Você... Seria 30%. $1.500. Vamos botar que você consiga colocar $1.500. Então você teria que ter um faturamento de $5.000, entendeu? E aí você protegeria esse capital aqui e o resto você reinvestiria no seu negócio, entendeu? Aqui já seria o contrário, né? Lógico que também você pode proteger a maior parte e reinvestir, né? O mínimo, entendeu? Só que aí o seu negócio ele não vai crescer tanto, entendeu? Então você tem que ver o que é melhor pra você, entendeu? É uma balança, entendeu? Ou você abre mão de crescimento, né? Pra se proteger mais, entendeu? Ou você se protege um pouco menos e cresce um pouco mais, entendeu? Porque quanto mais capital você injetar em você, na sua empresa, no seu negócio, maior vai ser o seu crescimento e maior, né, vai ser o seu faturamento e, consequentemente, né, você vai conseguir, mesmo injetando apenas 30% do seu faturamento no mercado financeiro, né, a proporção disso vai aumentar, entendeu? Porque o seu faturamento vai estar aumentando. Então, acho que, cara, ficar só no mercado financeiro, entendeu? Eu acho muito arriscado. Tem que ter outras rendas, entendeu? Tem YouTube, cara, tem infinitas coisas que você pode fazer, entendeu? É só montar um planejamento, entendeu? Pensar numa média de tempo que você vai querer realizar aquilo, entendeu? E, cara, se dedicar, entendeu? Fazer a gestão do seu tempo para poder realizar esses projetos e correr atrás, entendeu? Correr atrás, priorizar e fazer acontecer, entendeu? Então, passei um pouquinho da visão, né, da minha visão sobre gerenciamento, tá? Espero poder ter ajudado vocês aí, né? E é isso, pessoal. Cara, não fica só preso ao mercado financeiro, tá? Tem outras rendas, entendeu? Que vão te gerar maior tranquilidade, entendeu? Então, tem YouTube, entendeu? Você pode, tá estudando sobre o mercado financeiro, cara, cria um negócio e expõe a sua ideia, entendeu? Ninguém é dono da verdade, entendeu? Expõe a sua ideia, entendeu? Você vai estar ajudando outras pessoas também, entendeu? Então, você pode vender pelo YouTube, você pode vender pelas redes sociais, entendeu? O tempo que você passa muitas vezes, né, vegetando no Instagram, vendo a vida dos outros, cara, você pode estar criando seu negócio, entendeu? Estruturando uma ideia que vai te gerar receita, entendeu? Então,
É isso, cara, o mundo tá aí, entendeu? Acorda quem quer, entendeu? Então, a vida, ela não facilita, entendeu? E ela só dá resultado a quem se esforça por resultados, entendeu? Então, é isso, pessoal. Tamo junto. Mais um conteúdo aí pro canal. Se estiver gostando, se inscreve aí, deixa o like. E tamo junto aí. Vou voltar com as postagens também. Eu vou estar voltando a operar com mais frequência, né? Então, vou estar postando com mais frequência aí também, porque eu acredito aí pro nosso ativo aí que nós estamos acompanhando ele, né? Que é o GBPUSD. Também volta e meia, né? Vou estar pesquisando algumas ideias de conteúdos aí para estar acrescentando ainda mais, né? Não só nas análises, mas também algumas variações de conteúdos aí, beleza? É isso aí, pessoal. Tamo junto e bora pra cima.